Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse dia 18 de fevereiro de 2025, nessa terça-feira da sexta semana do tempo comum, abrimos o nosso coração para contemplar a palavra de Deus, que nos é apresentada através de Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão de Jesus passa por uma orientação. Lembramos que no Evangelho de ontem, Jesus estava discutindo com os fariseus e eles queriam um sinal. A gente lembra que pedir um sinal é querer manipular Deus, instrumentalizar Deus para que Ele faça e cumpra segundo aquilo que é a minha vontade de querer um sinal, que Ele prove para mim que Ele exista. Agora Jesus tinha entrado no barco e tinha saído para outra margem. Na viagem, Jesus orienta os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. Viu? A gente vive num mundo que volta e meia nós temos fariseus falando no nosso meio. Volta e meia nós temos fariseus e gente ligada a Herodes falando em nome de Deus, através das igrejas que nós temos. De vez em quando você vai em umas comunidades, tem lá o profeta, né? Aquela figura que é o gritador, né? Que é o doutrinador da comunidade. De vez em quando a gente participa de umas reuniões, a gente percebe gente assim, que não tem nada, não é ninguém, não é nada, mas quer se julgar importante e sabidão de tudo. Por isso nós abrimos o nosso coração e olhamos com carinho o ensinamento de Jesus. Porque a gente volta a dizer, durante muitos anos eu trabalhei em basílicas e santuários e eu ficava muito tempo nas confissões, atendendo confissão de pessoas. Muito tempo. Viu? E depois de muitos anos eu cheguei à conclusão, porque ali você conhece quem são as pessoas. Viu? Ali você conhece o que tem na vida das pessoas. E eu acabei chegando à conclusão que há uma diferença grande. A igreja não sabe falar para as pessoas. A igreja não tem o público que ela quer. A igreja tem um ideal de família, tem um ideal de jovem, de casal, mas o que a gente escuta no confessionário não existe isso. Talvez 1 ou 3 e 1 milhão. Viu? 1 ou 3 e 1 milhão. Viu? Então a gente não tem isso. Então por isso não é à toa que a igreja está diminuindo, que o povo está abandonando a religião, que há uma crise na religião, porque a gente esqueceu da fé. É um teólogo brasileiro grande que, escrevendo sobre a crise, ele diz que o único problema da igreja é falta de fé. As pessoas não rezam, as pessoas não têm fé. A gente vive na estrutura burocrática. A gente vive na estrutura sacramental, na burocracia dos sacramentos. Mas a gente não vive na dimensão da oração e da fé. Viu? E Deus nem sempre está presente em ambientes da igreja. Um lugar que eu acho que Deus nunca está presente em ambiente da igreja é reunião de padres. Viu? Toda a minha vida, toda vez que a gente tem que fazer reunião com padres, eu falo assim: gente, acho que Deus não está aqui não. Se está, deve estar dormindo. Porque é o único que a gente não lembra. A gente lembra de tudo. A gente lembra das ideologias, das comadres, dos pecados. A gente lembra de tudo. A gente só não lembra de Deus. E para falar que Deus não é lembrado, a gente sempre reza um pouquinho lá o breviário corrido, rápido, para poder a gente continuar discutindo
como é que a gente vai aumentar a arrecadação, o dinheiro, a construção e tudo mais, né? A pauta econômica é a mais emocionante das reuniões dos padres. O resto não nos interessa muito. O que interessa é o dinheiro que a gente pode ter e o dinheiro que a gente não precisa pagar. Então a gente vai abrindo o nosso coração e fortalecendo a fé, na certeza de que, pelo exercício da oração, pelo exercício da fé, pelo exercício da compaixão, todos nós nos alimentamos da bondade de Deus. Todos nós nos alimentamos da bondade, mas a gente sempre tem que ficar alerta sobre o fermento da mentalidade de farisaica que é muito comum no nosso meio. Ou Herodes. Os fariseus é a hipocrisia presente no nosso meio. Herodes é a ganância pelo poder. Viu? Os fariseus é essa hipocrisia de que a gente fala que é uma coisa e faz outra. A gente cobra do outro aquilo que a gente não faz. Viu? A gente exige do outro aquilo que a gente não oferece. Viu? É igual como a gente vai cobrar de algumas realidades do nosso município aquilo que a gente não oferece. A gente não tem catequese nos assentamentos. A gente não tem catequese lá nas tribos indígenas. Viu? E por isso eles nem católicos são. A gente não tem catequese na região rural. Viu? A gente não tem curso na região rural. A gente não tem curso de batismo entre os assentamentos. E a gente fica nesse dilema, como batizar e dar o sacramento para essas pessoas. Viu? Como realizar isso? Por isso a cada um de nós cabe esse exercício grande na fé e na oração, em que a gente possa cada vez mais ficar mais atentos a isso. Jesus dá uma dura bronca nos discípulos. Vocês estão preocupados com pão? Eu estou preocupado em orientá-los para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, com a ideologia, a mentalidade deles que vai poluindo vocês, que é o que as comunidades irão enfrentar depois. Gente da comunidade que quer manter a tradição antiga juntamente com o Jesus ressuscitado. Não dá, tem coisas que há uma quebra. Há uma quebra, há uma separação nítida. Com o ressuscitado não se mata mais animais, nem se sacrifica animais para agradar a Deus. Com o ressuscitado não precisa mais de ritual de purificação. Com o ressuscitado, as relações humanas são movidas agora pela lógica do amor, da misericórdia, da fraternidade e do perdão. Por isso que o Pai Nosso tem lá a única frase: perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então que Deus nos livre desse fermento dos fariseus e de Herodes, que às vezes está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Um abraço, até mais.